Oi pessoal, continuando uma série de vídeos sobre ACLS, chegamos à última aula, bradiarritmias. Só vai ficar faltando o último vídeo, que não será uma aula, mas um guia sobre a prova do ACLS, tá? Com as principais pegadinhas e as dicas de como se preparar para ela. Mas antes, aproveite essa aula de bradiarritmia. O básico de eletro. Ele é um gráfico registrado em um papel milimetrado e esse gráfico representa a atividade elétrica dos átrios e dos ventrículos, tanto a despolarização muscular quanto a sua repolarização. E esse registro é feito através de perspectivas diferentes, que são suas habituais 12 derivações. Cada derivação observa a atividade elétrica do coração por um ângulo diferente. Por isso, para evitar erros de interpretação, quanto mais ângulos, melhor. Você tem que olhar mais de uma derivação. Às vezes, olhar por apenas um ponto de vista pode gerar alguns equívocos, né? Vimos que nesse papel o eixo X representa a velocidade e o eixo Y a voltagem. Existe também uma linha de base e você precisa interpretar imaginando que você é um observador olhando o coração do ângulo da própria derivação. Tá? Tudo que estiver acima dessa linha de base será positivo e significa que esse estímulo elétrico está indo em direção à derivação. E abaixo da linha de base será tudo negativo. Significa que estará se afastando da derivação em questão. Assim, a onda P representa a despolarização dos átomos. Aqui você vê que ela está se aproximando da derivação em questão, né? E que ela durou 3 quadradinhos, ou seja, 120 milissegundos, e teve uma voltagem de apenas um quadradinho, ou seja, de 0,1 milivolts, em toda a sua despolarização. O QRS representa a despolarização dos ventrículos. Como tem muito mais massa muscular, muito mais musculatura que os átrios, pode ver a comparação que entre eles, né, que é uma voltagem bem maior. E esse QRS bem positivo também está em direção de encontro à derivação em questão. Tá? Por fim, a junção da onda P com o segmento PR, né, se chama intervalo PR. Então, e é esse intervalo PR que é o mais importante para a aula de bradiarritmias. Vamos ver como se dá essas trocas iônicas desse processo aí, tá? A célula em repouso, né, ela é positiva fora às custas de sódio e dentro ela é positiva às custas de potássio, mas ela é muito mais positiva fora. Por isso se convencionou dizer que é positiva fora em repouso às custas de sódio e negativa dentro, tá? E o que tiver dentro do retângulo, apenas para ilustrar aqui, ela será a parte de dentro da célula. Né? Obviamente, a derivação ela só vai ver o que está fora da célula. Né? Então, ela vê todo mundo positivo. E no elétron, representa essa região entre a onda T e a onda P. Tá? Aí vem o estímulo elétrico, começa a despolarização, no caso dos átrios. Tá? Vamos supor que começa da esquerda para a direita. Quando começa o estímulo elétrico, ele abre os ENACs. Então, o sódio vai entrar. Entrou o sódio aqui da esquerda e ele vai em direção à direita, né? Vai cada vez, ó, entrando sódio, até que vai ficando positivo dentro, né? As custas agora de sódio dentro e potássio dentro. Aí fora fica negativo, tá? Se convencionou que quando por fora da célula é da esquerda para a direita, negativo à esquerda e positivo à direita, a gente marca isso como positivo aos olhos da derivação, né? Como se fosse um vetor indo da esquerda para a direita, tá? Em direção ao encontro da própria derivação. Por isso que é positivo aqui em cima. Tá? Então, essa onda P representa justamente todo esse processo de despolarização. Depois, a célula despolarizada, né? Agora ela está com os polos trocados, positiva, negativa, fora, ela fica no momento de paz, né? Sem mexer nada, que é justamente o segmento PR, né? Tá? Então, a despolarização representa no elétron a onda P e essa célula despolarizada nesse momento de descanso, em paz, é justamente o segmento PR. Tá? Então, o intervalo PR vai representar os dois, a despolarização atrial, que é a onda P, e esse retardo fisiológico do nó AV, que é justamente o segmento PR, e os dois, intervalo PR.
Para a aula de bradiarritmias, é fundamental a gente medir essa distância, o tempo que leva para começar a onda P e para terminar o segmento PR, ou seja, todo o intervalo PR. É fundamental a gente medir essa distância e ver se ela é fixa, tá? Porque ela também pode ser variável, tá? Então, só para lembrar, a onda P, a normal dela, ela é ser registrada em até 3 quadradinhos, ou seja, até 120 milissegundos. E o segmento PR, mais 2 quadradinhos. Ou seja, o intervalo PR, o normal dele é ser escrito em até 5 quadradinhos, tá? Ou seja, um quadradão, tá? Então, se ele estiver dentro de um quadradão, é o intervalo PR normal, tá bom? Porque o quadradão, o tempo dele é 200 milissegundos, que seria o tempo máximo de um intervalo PR normal. Em relação ao intervalo PR, a gente pode classificar algumas alterações, tá? Já vimos a normalidade, que é ele escrito em 3 a 5 quadradinhos, tá? Ele é considerado um intervalo PR normal. Ele pode ser mais curto, quando a onda P e o segmento PR ele é escrito em até menos do que 3 quadradinhos, ou seja, menos do que 120 milissegundos. Ele pode ser um intervalo PR aumentado, quando ele é escrito, registrado em mais do que 5 quadradinhos, né? Mais que 200 milissegundos. E existe os casos de um intervalo PR que ele varia, ele é um variável, né? Os mais curtos, né, que são ritmos atrial ectópico, juncional, pré-excitação ventricular e a famosa síndrome de Wolff-Parkinson-White, infelizmente não falaremos aqui, tá? Então, falaremos só as outras 3 situações. Se estivermos diante de uma bradicardia, cujo intervalo PR estiver dentro da normalidade, é uma bradisinusal, mas ela não pode ter uma onda P bloqueada. E se for um intervalo PR fixo e maior que 200 milissegundos, você chama de BAV de primeiro grau, que é um BAV benigno e tem o nome de bloqueio de átrio ventricular, mas não existe de fato uma onda bloqueada, tá? E existem os intervalos PRs que são variáveis, tá? O mais comum é o BAV de segundo grau do tipo Mobitis 1, que ele vai aumentando progressivamente até ter uma onda de fato bloqueada. E se for uma bradisinusal ou um BAV de primeiro grau, ou seja, um intervalo PR fixo, mas que agora sim tem uma onda bloqueada, você chama de BAV de segundo grau, Mobitis 2. Existem os casos de BAV de terceiro grau, que é um bloqueio atrioventricular total, tá? Ó, vamos ver esse esquema aqui, ó, de uma atividade elétrica, né? Saindo do nódo sinoatrial, passa pelas fibras atriais, chega no nódo atrioventricular, feixe de Risch de um lado e do outro e as fibras de Purkinje, tá? Uma frequência de 80 com intervalo PR normal. Isso aqui é um coração normal, ritmo sinusal, tá? Bora ver o segundo exemplo aqui. Aqui já tem uma bradisinusal, um intervalo, uma frequência bem mais baixa do que o da esquerda, tá? Mas o intervalo PR ainda está dentro da normalidade. O bradisinusal. E como seria um BAV de primeiro grau? Note aqui o retardo, tá? Chega no nódo atrial, demora um pouquinho e vai, né? A mesma frequência, 48 para 48, mas aqui a grande diferença é justamente no intervalo PR. Aqui ele é fixo e é maior que 200 milissegundos. E não tem nenhuma onda P que não gera o QRS. Portanto, não tem nenhum bloqueio de fato, tá? Não tem nenhuma onda P bloqueada de fato. Já vimos isso, né? Como calcular a frequência cardíaca olhando o eletro. Vimos primeiro aqui que é um eletro de um ritmo regular. A distância entre as ondas R é exatamente a mesma, né? Ou bem parecido, né? Para calcular, basta você ver quantos quadradões tem entre uma onda R e a outra onda R, né? Tem aquela fórmula que é 300 dividido pelo número de quadradões, vai dar a frequência cardíaca do paciente, né? Aproximada. No caso dele, de fato, é uma bradiarritmia, bradicardia, né? Com 43 de frequência, tá? Se você quiser lembrar, ó, 300 dividido por 1, ou seja, se tivesse um intervalo de um quadradão seria 300, 150, 100, 75, é só decorar, né? Esses números, pelo menos até 50, né? Que você já sabe que está abaixo de 50, tá bom? E analisando o intervalo PR, que é o mais importante, vimos que ele está sendo escrito em um quadradão, ou seja, um intervalo PR de 200 milissegundos, ou seja, uma bradicardia com intervalo PR normal, ou seja, isso é uma bradisinusal. Atenção a esse slide aqui, né? Cuidado para não cair nessa pegadinha. Vemos aqui à esquerda um eletro com a frequência cardíaca muito elevada, quase um quadradão de diferença, ou seja, uma frequência perto de 300, elevadíssima.
Já aqui vemos uma distância de 5 quadradões mais ou menos, né? Um pouco mais de 5, eu acho. Ou seja, 5 seriam 60 batimentos por minuto, um pouco mais de 5, um pouco abaixo de 60, né? Uma bradicardia. Então aqui um ataque cardíaco bem elevado, aqui uma bradicardia, né? Só que você tem que atentar para uma coisa, a velocidade que esse papel está passando pela máquina, tá? O normal é 25 milímetros por segundo. Isso aqui, ao contrário, está demorando 10 milímetros em um segundo. Ou seja, está um papel passando bem lentamente, tá? Está bem devagarzinho. Por isso que a frequência cardíaca do coração está parecendo bem alta, né? É porque o papel, na verdade, está passando lentamente, tá? Já ao contrário aqui, ó, é um papel que está passando bem rápido, né? O papel passa bem rápido, é por isso que as frequências estão registradas bem espaçadamente, tá? Então, a primeira coisa a tomar cuidado é sempre olhar a velocidade que está ajustado na configuração, tá? Essa padronização. O normal é 25 milímetros por segundo, tá? 25 milímetros por segundo. Aqueles valores que o intervalo PR tem que durar até 200 milissegundos, um quadradão só vale se tiver na padronização que é a mais comum, é de 25 milímetros por segundo. Além da velocidade de padronização, que você tem que ficar sempre de olho nisso, tá? Esse eletro aqui está em 25 milímetros por segundo, né? Vemos claramente aqui que é uma frequência bem elevada, ó. A distância tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, quase 7 quadradões, ou seja, uma frequência de mais ou menos 42, 43 batimentos por minuto, né? A primeira coisa é a velocidade. A segunda coisa que você tem que ficar psicopaticamente de olho é o seguinte, ó, se a cada onda P vai ter um QRS correspondente, tá? Então, ó, cada onda P, um QRS. E assim, ó, segue, tá? Então, todo esse elétron mantém isso. Toda onda P tem um QRS, tá? Não tem nenhuma onda P que não gerou QRS. Quando acontece isso, é chamado de onda P bloqueada, tá? Vamos ver esse outro caso aqui, ó. Tem onda P e tem um QRS. Só que logo depois, ó, tem uma onda P que não gerou QRS. Essa é a onda P bloqueada. E se você for observar, esse padrão se mantém, ó. Uma onda P, um QRS, que é o vermelho, e logo depois uma onda P bloqueada. E ele se mantém, e esse elétron regularmente tem essa alteração, tá? Ou seja, a cada duas ondas P's, a cada duas ondas P's, né, só vai ter um QRS. Então é chamado de 2 para 1, porque uma onda P segue normal, a segunda ela é bloqueada. Então são duas ondas P's e um QRS. Ele é chamado de bloqueio 2 para 1, tá? Porque são duas ondas P's e só tem um QRS, tá? Então, toda vez que tiver uma bradicardia, você tem que olhar o elétron inteiro em busca de onda P bloqueada. Então, além da velocidade, olhar se tem onda P bloqueada. Vamos ver as causas das bradicardias e bradiarritmias, tá? São 6 letras I, tá? Idade avançada seria a primeira, íons, sobretudo hipomagnesemia e hipocalemia, que é o hipopotassemia, né? Causas iatrogênicas, que são as medicamentosas. Tem outro mnemônico, que é ABCD, seria intoxicação por amidarona, beta-bloqueadores, cálcio, de bloqueador do canal de cálcio e de goxina. E tem também as brades isquêmicas, né, secundários a infarto, né? É muito comum em infarto de parede inferior, já que ela é irrigada geralmente pela coronária direita, que é a mesma coronária que irriga o nó atrioventricular. Então, geralmente, infartos dessa região causam também problemas de irrigação do nó atrioventricular, causando a bradicardia. Infarto de VD, que também é irrigado pela coronária direita, só que mais proximamente, né? É justamente a artéria que também irriga o nó sinoatrial. Então, pode causar brades por isso, tá? Mas não quer dizer que infarto da parede do lado esquerdo não cause bradicardias. Causam sim. E geralmente são as bradicardias piores, tá? BAV do tipo segundo grau, BAVT também, né? E geralmente elas denotam que é o infarto mais extenso, tá? Aí tem causas inflamatórias, que às vezes é lúpus, sarcoidose, são alguns exemplos. Infecção, que é endocardite infecciosa, doença de Chagas, doença de Lyme, febre reumática, tá? E além dos 6 Is, ainda também tem as bradicardias dos pacientes atletas, né? Quem corre maratona, quem corre com certa frequência, quem tem um sistema cardiovascular bem acima da média, pode perceber que às vezes na situação basal ele tem uma frequência cardíaca mais baixa, tá?
Ó, vejam esse caso aqui, tá? É um caso de um paciente que tem uma frequência, não está nem baixa a frequência, está entre 75 e 100, né? Tá? O intervalo PR claramente, bizarramente aumentado, ó. Tem a onda T, logo depois tem a onda P, o intervalo em um segmento PR grandão, tá vendo? Ó? Nessa D2 aqui, ó, mas todas as derivações são exatamente iguais, ó. Intervalo PR muito grande, tá? Maior que 200. Não é nem uma bradicardia, mas a gente considera que é um BAV de primeiro grau, tá? E esse caso aqui foi causado por endocardite infecciosa, teve uma causa infecciosa, tá? E sempre lembrar de olhar a velocidade do papel e ver se aqui não tem uma onda P bloqueada, tá? Não tem um D2 longo aqui, mas seria bom um D2 longo para a gente poder avaliar isso, tá? Mesmo com esse intervalo PR aumentado, se tivesse alguma onda P bloqueada, não seria mais BAV de primeiro grau, seria um BAV de segundo grau, tipo Mobitis 2, tá? Esse caso aqui é bem legal, tá? Podemos ver, ó, a distância entre os QRS bem longa, então temos aqui uma bradicardia. E vemos o intervalo PR aqui bem aumentado, ó, depois, só que ele ainda é mais aumentado que o anterior, e aqui é mais aumentado que o anterior, né? E assim vai até que tem onda P que é bloqueada, né? Calculando os QRS, ó, o primeiro é 260 milissegundos, depois 300, 320, 360, até que tem uma onda P que não tem QRS, onda P bloqueada, tá? Acontece a mesma coisa aqui embaixo, ó, né? O intervalo PR menorzinho, aumentado, cada vez mais aumentado, até que tem onda P bloqueada, tá? Esse fenômeno se chama fenômeno de Weckenbach, tá? Que foi o cara que descreveu, Frederic Weckenbach, tá? Isso aqui é típico do bloqueio atrioventricular de segundo grau. Só que o bloqueio atrioventricular de segundo grau tem dois tipos. Tem o Mobitis 1, em homenagem a Valdemar Mobitis, que é justamente esse onde acontece o fenômeno de Weckenbach, tá? É o Mobitis 1. E já já vamos ver o bloqueio atrioventricular de segundo grau, Mobitis 2. Ó, vamos lá. Esse eletro aqui em cima, estamos vendo uma distância mais aumentada entre os QRS, o intervalo PR progressivamente mais alto, onda P bloqueada. Então, esse aqui é justamente o exemplo anterior, né? É um bloqueio atrioventricular de segundo grau, do tipo Mobitis 1, tá? Esse aqui é o fenômeno de Weckenbach, que a gente acabou de ver, né? E embaixo, estamos vendo aqui, ó, a mesma distância entre os QRS, só que o intervalo PR normal, ó. Ele é escrito em menos do que 200 milissegundos. Esse aqui seria uma bradisinusal, só que porém, opa, tem onda P bloqueada, tá? Seria uma bradisinusal, mas com onda P bloqueada ele passa a ser chamado de bloqueio atrioventricular de segundo grau do tipo Mobitis 2. Então, o de segundo grau sempre vai ter onda P bloqueada, tá? O tipo 1 tem, como a gente falou, um intervalo PR com aumento progressivo, que é o fenômeno de Weckenbach, né? Mas os dois vão ter onda P bloqueada, tá? Sendo que o Mobitis 2, ele pode ser um intervalo PR fixo, tá? Ou normal, uma bradisinusal, ou aumentado um BAV de primeiro grau. A diferença desses para ser um BAV de segundo grau, Mobitis 2, é que obrigatoriamente tem que ter uma onda P bloqueada, que nesses dois não tem, tá? Ok? Tem uma analogia, que é a analogia de rendição de plantão, que é para explicar o Mobitis 1 e o Mobitis 2 e para também te explicar porque o Mobitis 2 é pior do que o 1, tá? Ele é considerado também um bloqueio maligno, igual de terceiro grau, tá? Que ele geralmente não responde com atropina, o Mobitis 2, tá? Aí a analogia é a seguinte, vamos supor que você tem um rendeiro, né? Que os meses vão se passando, né? E na primeira segunda-feira à noite, que é o horário que ele te rende, ele chega na hora. Na segunda-feira do mês, ele chega 15 minutos atrasado. Depois chega meia hora e na última segunda-feira ele falta. Aí na segunda-feira seguinte do mês seguinte, né, ele vai chegar na hora, depois 15 minutos, 30 minutos atrasado e falta. E você nota que ele tem esse padrão. Ou seja, toda segunda-feira do mês você sabe que a última, né, você sabe que você vai dobrar o plantão, né? Então teria como você prever essa sua dobra, sabe? Que seria o Mobitis 1, né? Que é o fenômeno de Weckenbach. Ele vai alargando até que ele bloqueia. E o Mobitis 2, a ideia é que ele seria mais imprevisível. Mas na verdade não é. Por isso que eu não gosto muito dessa comparação. Mas é aquele rendeiro que sempre chega naquela mesma hora, ou na hora, ou atrasado 10 minutos, mas sempre, e uma hora para outra ele falta. Só que na verdade o Mobitis 2 ele tem um padrão também, né? Que é 4 para 3,
3 para 2, né? Então você também sabe quando a onda P vai ser bloqueada, tá? Mas enfim, existe essa analogia da redução de plantão que geralmente é muito comum de se ouvir por aí explicando a diferença entre eles, tá? Ó, vamos ver esse caso aqui, ó. Testar. Bradicardia, né? Já vimos que tem onda P bloqueado aqui, então não pode ser um BAV de primeiro grau, né? Intervalo PR dentro da normalidade. Opa, aumentou mais ainda, bloqueou. Então essa aqui, BAV de segundo grau, Mobitis 1, tá? Ó, ainda calculou, intervalo PR de 160 normal, depois foi para 260, 320 e bloqueou, tá? E embaixo é a mesma coisa, né? Intervalo PR também, ó, aumentou progressivamente e bloqueou, né? Então esse aqui é um BAV de segundo grau, Mobitis 1, fenômeno de Weckenbach. Ó, vamos ver esse outro caso aqui, ó, um QRS com distância bem mais aumentada entre eles, né? Só que tem aqui uma distância gigante, mas a gente já consegue ver que tem uma onda P aqui bloqueada, né? Deve ser um segundo grau, Mobitis 2 talvez, vamos ver, né? Uma onda P com intervalo PR talvez normal, um intervalo PR agora bem mais aumentado, né? E onda P bloqueada. E ele mantém esse padrão, né? Intervalo PR aumentadão e uma onda P bloqueada. Então isso aqui ainda é o mesmo exemplo, né? Meia vez segundo grau, Mobitis 1. E como ele segue esse padrão, ó, 3 ondas P's para 2 QRS, ele é chamado de 3 para 2, tá? 3 P's e 2 QRS, tá? O terceiro QRS sempre vai ser bloqueado, né? Ó, esse caso é bem interessante, tá? Vemos aqui, ó, uma distância aumentada entre os QRS, né? Parece uma bradicardia mesmo. Uma onda P com intervalo PR já dá para ver que está um pouco aumentado, mais que um quadradão aqui, né? Então a gente já está de cara com um BAV de primeiro grau, né? Você diz logo, ó, como é grande aqui, né? Porém, ó, tem uma onda P bloqueada, então não é BAV de primeiro grau, né? A princípio parecia ser um BAV de primeiro grau, mas não é, né? Vamos ver de novo aqui, ó. Intervalo PR, ele tá aumentando. Aparentemente não está aumentando, né? Ele é um intervalo PR fixo e aumentado, né? Ele é aumentado, mas ele está fixo, né? Tá bom? Então parecia ser um BAV de primeiro grau, mas não é, né? Porque isso aqui muda tudo, tá? Tem uma onda P bloqueada de fato, então tem que ficar de olho, tanto na velocidade quanto no bloqueado. E qual é esse? Como não tem o fenômeno de Weckenbach, isso aqui é um BAV de segundo grau, Mobitis 2, tá? E ele tem algum padrão, ó, uma onda P, 2, 3, 4, 5. 5 P's e 4 QRS. Talvez um padrão 5 para 4, né? 1, 2, 3, 4, 5. Não dá para ver o resto, mas se essa onda P for bloqueada, ele mantém um padrão 5 para 4, né? Exatamente. O exemplo anterior, vamos ver outros exemplos, né? Esse aqui, ó, intervalo PR aparentemente aumentado, um BAV de primeiro grau, né? Que é um QRS entre eles aumentado, bem aumentada a distância. 1, 2, 3, 2 P's, 3 P's, o quarto P não tem QRS, então está bloqueado, né? Se ele mantiver esse padrão, seria um 4 para 3, né? Esse aqui, né? 4 para 3, exatamente. 1 P, 2 P's, 3 P's, 4 P's. E só tem 3 QRS, né? A gente não consegue ter certeza porque a gente não consegue ver o resto aqui, né? Mas 1, 2, 3, a próxima P provavelmente vai ser bloqueada, né? E esse aqui é como? Um P, um QRS, onda T invertida, um P bloqueado. Um P, um QRS, onda T invertida, um P bloqueado, né? Então tá 2 P's para 1. Esse aqui é um padrão 2 para 1, né? Um bloqueio, todos aqui, BAV de segundo grau, Mobitis 2, tá? Tá vendo? 2 para 1. São duas ondas P's para um QRS, padrão 2 para 1. Vamos ver esses outros exemplos aqui, ó. Uma onda P bem aumentada, ó. Então esse aqui seria um BAV de primeiro grau, tá vendo? Só que como tem uma onda P bloqueada, muda tudo, né? Se não tivesse essa onda P bloqueada, todos os QRS fossem assim, seria um BAV de primeiro grau. Como tem essa onda P bloqueada, passa a ser um BAV de segundo grau, Mobitis 2, tá? E o padrão é igual, ó, 2 para 1, ó, duas ondas P's para um QRS, é sempre bloqueada, 2 para 1, né? Então é o mesmo padrão, tá vendo? Intervalo PR aumentado, onda P bloqueada, aumentado, onda P bloqueada e assim vai, né? E sempre o mesmo padrão, 2 para 1, tá? BAV de segundo grau, Mobitis 2, padrão 2 para 1. E aqui embaixo tem um intervalo PR bem grandão, outro onda P bloqueado. Intervalo PR, onda P
não bloqueada, mas o intervalo PR é bem grandão, né? Então, na verdade, aqui a gente não viu o anterior a esse, né? Mas por aqui já não é mais 2 para 1, como esse aqui. Aqui seriam 3 para 2, né? O intervalo PR, apesar que aumentou, então isso aqui seria Feckenbach, né? Aumentado, aumentado, bloqueou, né? Isso aqui seria um Feckenbach tipo 1, Mobitis 1, tá? Ele está aumentando, né? Vamos ver aquele esquema, como é que é nos bloqueios, né? Esse é um bloqueio atrioventricular Mobitis 1. Às vezes pra gente, nosso olho é limitado, a gente não vai conseguir ver que essa pausa no nódo atrioventricular está cada vez aumentando até que tem uma onda P que passa e não vai para o ventrículo, ela é bloqueada. Bloqueou ali, tu viu? Já o segundo grau tipo 2, né? Deixa eu ver aqui. Bloqueou ali, né? Então parece um padrão 4 para 3 esse aqui, né? São 4 onda P e a quarta é bloqueada, acho que é isso, né? E a gente vai ver agora o terceiro bloqueio, que é o mais grave de todos, que é o BAV de terceiro grau, que não tem nenhum acordo entre o átrio e o ventrículo, né? Não existe ligação entre eles, tá? Eles batem com marcapassos independentes. O marcapasso no átrio e o marcapasso ventricular. O ventricular bate, obviamente, o ventrículo e o atrial bate só os átrios. Não tem nenhuma relação entre eles. É um BAV total, né? Estudar bloqueio atrioventricular é até legal, né? É até divertidinho os primeiros que a gente viu até agora, né? Os outros são brincadeira de criança, tá? Esse BAV de terceiro grau é coisa séria agora, tá? Ele tem risco até de parada, risco de óbito, né? Tem um comprometimento muito importante do débito cardíaco, geralmente tem muitos sintomas, os sintomas até são graves, inclusive, e ele exige um tratamento definitivo, tá? É por isso que muitas vezes ele é chamado de bloqueio maligno, tá? Vamos ver esses exemplos aqui. Esse elétron está bem desenhadozinho para ser bem esquemático, tá? Você olha aqui uma onda P, né? Se bem que ele botou as setas na onda P, né? Mas vamos esquecer essa seta por enquanto. Vamos imaginar que você está vendo esse elétron pela primeira vez. Tem uma onda P, um intervalo PR bem aumentado, né? Um QRS, onda T e uma outra onda aqui logo depois do T. Aí você pode pensar, ah tá, essa aqui é uma onda U, né? Que às vezes tem onda U. Aí você passa para frente. Aí outra onda P e um QRS. Agora você já vê que o intervalo PR aqui é bem curtinho comparado com esse, né? Você já acha estranho. Depois aqui não, aí você já pensa que isso aqui não é U não, isso aqui é um P, uma P bloqueada, tá? Podia ser um bloqueio 2 para 1, tá vendo? Que tinha um bloqueio segundo grau MOPT 2 para 1, né? Mas aqui estranho, já tem uma QRS sem P. Outra P aqui, então já não é 2 para 1, você já fica confuso. Aí você começa a perceber que não tem nenhuma relação entre a contração do átrio e do ventrículo, tá? É chamado de dissociação atrioventricular completa, por isso que ela é tão grave, tá? O impulso arterial ele não alcança os ventrículos, tá? E se você perceber, ó, a frequência das ondas P, ela se mantém, ó. P, 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 a frequência é igual. E a frequência do ventrículo também se mantém, tá? Então, existem dois marcapassos independentes, um para o átrio e um para o ventrículo, tá? E a frequência, geralmente, da onda P, ela é maior que a frequência do QRS, tá? Nesse caso aqui, a frequência da P está mais ou menos em torno de 100, tá? 1 P a cada 3 quadradões, né? E a frequência do QRS está de 55, aí, nesse caso aí de cima, né? Vamos ver embaixo. Se for ver embaixo, ó, novamente, tem ondas P com a frequência exatamente igual, ó. Uma onda P logo depois da T sem QRS, onda P coladinho com QRS, depois outra onda P, tá? Uma onda P aqui dentro, ó, parece uma onda delta, né? Aqui, ó, uma onda P, outra onda P dentro do QRS, enfim, não tem relação nenhuma, dissociação atrioventricular completa, tá? E perceba também que a frequência do ventrículo ela é constante e bem menor que a frequência do P. Geralmente é assim que se demonstra nos elétrons os BAVs de terceiro grau, tá? Na leitura tradicional de 12 derivações, apesar que aqui só está mostrando 6, né? Às vezes eles usam pouco tempo, aí fica um registro pequeno das derivações, né? Periféricas, né? Então, às vezes é melhor avaliar um bloqueio com D2 longo, tá? Você vai ter mais opções para poder avaliar, tá? Aqui você vê um P, logo imediatamente depois um QRS, onda P bloqueada, com a mesma morfologia, uma P bloqueada, uma onda estranha aqui. Parece que a P entrou aqui, ó.
vou botar aqui depois, P, QRS, então ele é bem irregular, né? Esse é um bloqueio atrioventricular terceiro grau, né? Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Esse aqui é o que, ó? Com certeza uma bradicardia, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, 6 dá 50, né? Mais ou menos 50 batimentos. Intervalo PR, acho que está dentro da normalidade, né? Então esse aqui é um brado sinusal, né? Um brado sinusal, intervalo PR menor que 200, né? Vamos aqui o de baixo, já veio uma PR bem grandona, igual, né? Então isso aqui, 1, 2, 3, 4, né? Tá mais ou menos 75 a frequência, mas temos um BAV de primeiro grau aí, né? Porque ele é fixo e sempre maior que 200, e fixo, né? E a gente não viu nenhuma onda bloqueada nesse eletro daí, né? De baixo. Já veio onda P bloqueada aqui, ó, P bloqueada aqui. Então, mantém o padrão 2 para 1, né? BAV de segundo grau, Mobitis 2, 2 para 1, né? Só para confirmar, se não está largando, não. É isso exatamente. Mobitis 2, 2 para 1. Esse aqui, ó, alargando e bloqueia, né? Então, Mobitis 1, BAV de segundo grau, Mobitis 1, fenômeno de Weckenbach, né? Aqui em cima, não é nem bradicardia, né? 1, 2, 3, 4, 75 mais ou menos a frequência. Parece que é fixo, parece uma brada sinusal, mas bloqueia, né? Então esse é um BAV de segundo grau, Mobitis 2, né? 4 para tesa, ele bota, né? Esse aqui, parece uma onda P já bloqueada. Uma onda P, a gente não sabe nem onde é que ela tá aqui, talvez aqui, outra onda P. Esse aqui é BAV terceiro grau, né? BAV total de terceiro grau. Então vamos ver os tratamentos do ACLS 2025 para as bradiarritmias, tá? As bradicardias, tá? Primeiro item aqui, ó, ele bota, ó, classe de recomendação forte, tá? Ele bota as arritmias, as bradicardias com sintomas, né? Se tiver causas reversíveis, é recomendado o tratamento delas, tá? Então, se tiver causas, ele bota só sintomas, ele não bota instabilidade, tá? Segundo item, já é aquelas com comprometimento hemodinâmico, indicação de fazer atropina. Então, brad instável, atropina. E lá embaixo, ó, e quando ela não responde com atropina, tá? Então, se a brad ela é refratária à atropina, você bota um agonista adrenérgico ou marcapasso transcutâneo e vai avaliar se vai fazer o definitivo ou não, tá? Então, a primeira linha de tratamento é a atropina para as bradicardias instáveis, tá? E a de segunda linha é agonista adrenérgico, geralmente é adrenalina, ou marcapasso transcutâneo, que também é de segunda linha. E para definir ou não, você vai fazer marcapasso definitivo, tá? E aqui ó, ele fala que se uma bradicardia é persistentemente instável, né, refratária à atropina, você pode até indicar o marcapasso transvenoso temporário para resolver os sintomas, tá? Vimos na aula de taquiarritmias essa tabelinha, né? E nessa tabelinha vimos que as taquiarritmias instáveis tinham a indicação de fazer uma cardioversão elétrica sincronizada, né? E o que é que isso tem a ver com as bradiarritmias, tá? Porque os critérios de instabilidade são exatamente os mesmos, tá? Aquela mesma regra, rebaixamento do nível de consciência, cabeção, ausculta pulmonar típica de congestão, que seria o pulmão, coração, dor torácica típica de angina, né? Hipotensão e sinais de falência cardíaca, pegajosão, tá? Então, são os mesmos critérios de taquiarritmias instáveis, são os mesmos que definem a bradicardia instável, tá? Aqui temos o fluxograma do ACLS 2025, né, para as bradicardias. Vemos aqui, ó, que as mesmas situações que configuram a instabilidade para taquiarritmia são as mesmas da bradiarritmia, tá? Vamos destacar o principal, ó, bradicardia com comprometimento cardiopulmonar persistente, tá? Tem que fazer atropina, droga de escolha, tá? Instabilidade, atropina. Sinais de instabilidade é igual a atropina na bradicardia, ok? A atropina geralmente tem muitos locais, a que é 0,25 mg por ml, mas tem ampolas também que é de 1 mg e ampola de 0,5 mg. Então você tem que ver qual é que está disponível no seu hospital, tá? E o que é que ele indica?
a primeira dose fazer em bolos 1 miligrama, tá? E você pode repetir a cada 3 ou 5 minutos, sendo que o total de doses, o máximo é 3 miligramas. Então essa é a dose da atropina para as bradicardias instáveis. E nos casos refratários a essa atropinização, que é justamente o tratamento de primeira linha, né? Nessas doses preconizadas que vimos no slide anterior, você precisa indicar o tratamento de segunda linha, que ou é um agonista adrenérgico ou um marcapasso transcutâneo. Eles se equivalem. Se você optar por um agonista adrenérgico, pode ser tanto a dopamina quanto a epinefrina, tá? E na prova do ACLS, ele pode perguntar para você essa dose. Você precisa saber ela, tá? Então, é melhor decorar a dose da adrenalina, que por ser o medicamento mais usado nesses casos, tá? A dose é de 2 a 10 microgramas por minuto. Note que ela não depende do peso, tá? Porém, a ampola de adrenalina, ela tem 1 ml e ela tem 1 miligrama em cada ml. Mas note que a dose de epinefrina, ela está em micrograma. Mais uma vez, não depende do peso, é micrograma por minuto, 2 a 10. Só que aí, 1 miligrama tem 1000 microgramas, né? Então, a ampola de adrenalina, ela tem 1000 microgramas por cada ampola, por cada ml, né? E a forma da gente diluir a adrenalina para fazer nesses casos, geralmente são 10 ampolas de adrenalina mais 90 ml de soro glicosado, tá? Vamos fazer uma continha aqui, tá? 10 ampolas de adrenalina, cada ampola tem 1000, vai ficar 10.000 microgramas, tá? Só que cada ampola tem 1 ml. Usando 10, será um volume total de 10 ml, tá? Então, as 10 ampolas de remédio, né, efetivamente vão ter 10.000 microgramas de epinefrina com volume total de 10 ml, tá? Você vai diluir com 90 ml de soro glicosado, ou seja, o volume total final vai ficar de 100. E quanto é que fica a concentração? É só dividir os 10.000 microgramas, que é o soluto efetivo, dividido pelo volume total, que é 100. Ou seja, fica 100 microgramas por ml. Então, essa é a concentração final da forma mais comum de diluir essa adrenalina. Tá bom? Sendo que a dose é 2 microgramas por minuto. Tá? 2 microgramas por minuto. Ou seja, em uma hora, eu vou precisar de, multiplicar por 60, né? De 120 microgramas pelo menos. Como naquela concentração tem 100 microgramas por ml, né? Então fica 1,2 ml por hora. E a dose máxima seria 10 microgramas por minuto, né? Ou seja, em uma hora seria 600 microgramas que eu ia precisar, tá? Ou seja, 6 ml por hora. Então a vazão para a gente atingir essa dose preconizada aqui tem que variar entre 1,2 e 6 ml por hora, considerando que eu fiz a diluição 10 ampolas em 90 de soro, né? Você tem que saber tudo isso, mas para a vida do plantão. Para a prova, apenas que a dose é de 2 a 10 microgramas por minuto. Nos casos refratários à atropina, né, que seria o tratamento de primeira linha, teremos que escolher um tratamento para a segunda linha, ou um agonista adrenérgico, que geralmente é epinefrina, ou um marcapasso transcutâneo. Para o marcapasso transcutâneo, ele utiliza o mesmo aparelho que usamos para desfibrilar ou cardioverter. Porém, agora precisamos trocar as pás, né, por essas pás autocolantes, adesivas, tá? E precisamos ajustar no aparelho 2 parâmetros, né? A frequência cardíaca e a corrente, que seria a intensidade do choque aplicado. Note que nesse vídeo aqui, ó, a frequência do paciente está bem baixa, 41, tá? E ele está aplicando um choque, que é essa espícula branca, né, de 40 mA, né? Mas a intenção é que a frequência suba para 70. Não subiu ainda, tá? Então, com choque de 40 não subiu. Aí, ajustamos mais 10 mA para 50. A frequência continua em 30, tá? Ela tem que chegar em 70, tá? Aumentamos para 60. Ainda não capturou, tá? E você vai aumentando devagarzinho até que vai acontecer a captura, tá? Ou seja, a frequência do paciente vai ficar agora a depender do marcapasso transcutâneo. Frequência bem baixa, mesmo com 80 mA, ainda não capturou. Agora capturou, tá vendo? Uma espícula e um QRS, uma espícula e um QRS, uma espícula branca e um QRS. A frequência agora vai subir, tá? Vai subir até 70. Ok? Então o marcapasso agora teve a captura. Então é bem fácil de usar o marcapasso transcutâneo.
É muito fácil, você só precisa ajustar dois parâmetros. Bota uma frequência que você quer de 60 a 80, né? O paciente tem que estar com a frequência baixa, né? Por isso é a indicação. E você vai aumentando a intensidade da onda até que aconteça a captura, como a gente viu aqui, tá? E depois que acontecer isso, você deixa um valor, né, acima, 5 a 10% acima, que é um valor de segurança, tá? É isso, é bem simples, tá? Então a captura aconteceu aqui provavelmente com 70, é que tá sem áudio esse vídeo, né? E ele deixou 80 como um valor de segurança. Foi mais ou menos isso, acho que aconteceu.